Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para poder conversar, bater um papo com vocês. Vamos tentar levar isso de uma forma mais direta e mais simples possível. Meu nome é Marcelo Sêneda, eu sou responsável pelo Departamento de Medicina Bucal do Hospital BP Mirante, Beneficência Portuguesa. E nós estamos num mês onde estamos discutindo o tratamento e a prevenção do câncer de boca, né? Que é uma lesão que pode se apresentar sob formas de ulceração, de manchas brancas ou muitas vezes manchas vermelhas na boca e que exige um tratamento que pode ser cirúrgico, pode ser quimioterápico ou radioterapia, e esses tratamentos podem ser utilizados de forma isoladas ou também concomitante. Então, vamos começar aqui respondendo algumas perguntas, e a primeira delas é da Thalita Rodrigues. Bom dia, Thalita, vai ser um prazer poder tirar suas dúvidas aqui. Bom, a Thalita nos pergunta de quanto em quanto tempo eu devo ir ao dentista. Por muito tempo se falou de que nós devemos ir ao dentista a cada 6 meses ou no mínimo uma vez por ano. A população, de modo geral, ela tem vivido mais, a sobrevida tem aumentado, o Brasil é um país que está envelhecendo e com isso nós estamos conhecendo novas doenças e as pessoas que também apresentam comorbidades, ou seja, mais de uma doença. Então, dizer que eu tenho que ir ao dentista somente a cada 6 meses é relativo. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem diabetes, que faz uso de medicamentos antidepressivos, que seja soropositivo, será que eu tenho que controlar esse paciente igual a um paciente rígido do ponto de vista de saúde? Não, então isso é bem lábil e de acordo com a avaliação do profissional dentista, de acordo com a necessidade do paciente, nós estabelecemos o tempo ideal para que tenha o retorno para a nova avaliação. O Fábio Bosco nos perguntou se afta, né, tem a ver com acidez de boca. E aproveitando essa pergunta, a Ana Bispo também nos perguntou quanto tempo leva para assumir uma afta. Bom, a afta são lesões ulceradas, são pequenas feridas que aparecem na boca. Ela não necessariamente tem a ver com a acidez da boca. Ela pode estar associada a estresse, né? Ela pode estar associada a pessoas que, às vezes, e deve ser por isso que o Fábio nos fez a pergunta, quando come um alimento mais ácido, tipo abacaxi, pode apresentar afta após a ingestão de alimentos com maior acidez. Então, a afta é uma lesão, uma úlcera pequena na boca e que pode sim estar associada ao uso de alimentações mais ácidas, também associada ao estresse, né? E ela some, o tratamento dela é sintomático, não existe nenhum tratamento específico para a afta, é um tratamento que a gente trata os sintomas, ela pode ser esporádica, mas existem pacientes, existem pessoas que apresentam essa comorbidade, às vezes de forma até mensal, que causa grande desconforto, porque muitas vezes tem dificuldade para a fala, dificuldade para se alimentar por causa da dor, né? E nós tratamos os sintomas, né? Nós temos utilizado hoje em dia com bastante sucesso para isso também a laser terapia, que trata o sintoma álgico, ele modula aquele quadro de dor, mas também auxilia acelerando esse processo de cicatrização. O José Augusto aqui nos pergunta o que são manchas vermelhas na boca, o que podem ser manchas vermelhas na boca. Bom, essa pergunta é bastante ampla. Uma mancha vermelha na boca, ela pode ser um processo inflamatório, ela pode estar associada a um trauma que evoluiu com um hematoma e que ficou vermelho, mas eu acho que eu sei o que você está perguntando. Ela pode ser sim uma lesão pré-cancerosa, pré-câncer. Então, a melhor forma que eu tenho para tratar isso é, primeiro, procurar um profissional, cirurgião dentista, fazer uma avaliação adequada, né, um exame clínico acurado. Se essa lesão
permanece há mais de 10 a 15 dias, o profissional saberá tomar conduta ou de realizar um procedimento que é uma biópsia para se ter um diagnóstico do que é aquela alteração da mucosa da boca, ou encaminhar para um profissional que seja capacitado, que trabalhe nessa área e que vá fazer o diagnóstico mais preciso dessa lesão. Bom dia também, Marcela Moraes. Ela está perguntando se existe algum tipo de câncer que se originam de aftas, né? Talvez essa pergunta esteja associada porque o carcinoma espinocelular, ele aparece muitas vezes com uma feridinha e no início o paciente se confunde achando que é afta, mas a afta não evolui para um câncer, né? Essa alteração da mucosa, o câncer, essa ferida, ele é câncer desde do início do aparecimento dessa lesão, dessa afta, né? Dessa ferida na boca. Bom, Tiago, você nos pergunta aqui se a má higienização pode provocar algum tipo de tumor. A má higienização, na grande maioria das vezes, ela está associada a doenças periodontais, né? Não necessariamente ela está associada a má higienização, associada ao aparecimento de um câncer de boca. Isso não tem, mas ela está muito mais associada a doenças periodontais e que devem ser cuidadas também, né? Thaís Silva, aqui ela nos pergunta quais os exames que identificam se uma lesão pode ser um tumor, e eu vou tratar tudo que essas perguntas que estão relacionadas a tumor como câncer, né? Porque como o foco aqui hoje é esse, então quando eu falar tumor, vocês entendam como câncer no sentido das perguntas. O ideal para que a gente tenha um diagnóstico de um tumor, de um câncer de boca, primeiro, todo mundo se observa pelo menos 3 vezes ao dia em frente ao espelho, né? Todo mundo escova o dente 3 vezes ao dia. Então, e muitas vezes as pessoas deixam de fazer autoexame. É muito preconizado, principalmente para mulheres, o autoexame de mama, palpação da mama, mas a gente está todo dia em frente do espelho e quantos de nós fazemos a autoavaliação bucal? Isso é extremamente importante. Então, avaliar a boca é importante, avaliar se existe alguma alteração, alguma mancha vermelha, como nós citamos, lesões brancas, manchas brancas na boca, ou mesmo úlceras que surgem, são notadas e no período de 15 dias elas não foram, não cicatrizaram, não evoluíram para uma alteração da normalidade dessa mucosa, nós devemos ter uma suspeita. Devemos procurar um profissional, né? O cirurgião dentista geralmente é o profissional que mais próximo está do paciente, que o paciente vai com mais frequência. Então, avaliar essa lesão e dentro de parâmetros clínicos que ele tiver e daquilo que ele julgar necessário, se for fazer uma biópsia ou algum exame de imagem complementar, prosseguir para que se tenha o diagnóstico dessa lesão. O Júlio Fernandes nos pergunta se ter aftas com frequência significa que há um maior risco de desenvolver câncer. Não necessariamente, Júlio, como eu disse anteriormente, existem pessoas que apresentam esses quadros de úlcera aftosa recorrente, o nome próprio da lesão são úlceras aftosas recorrentes, então não necessariamente significa que você vai ter um câncer porque apresenta esse quadro clínico. Bom dia, Maria Júlia Ramalho, você está na pergunta quando uma ferida na boca, o que fazer quando uma ferida na boca demora para cicatrizar? É o que nós já falamos anteriormente. Toda ferida que no prazo de 10 a 15 dias não cicatrizou, procurar um profissional para que ele faça uma avaliação acurada e um procedimento adequado para que você tenha um diagnóstico preciso, um diagnóstico adequado. Bom dia, Thaís Silva. Você quer saber quais são os exames que identificam que a lesão pode ser um tumor? Um tumor ele pode ser descoberto numa avaliação de rotina, onde você vai para um tratamento odontológico de rotina para tratar os dentes,
e durante essa avaliação da estrutura anatômica total da boca, das mucosas, da gengiva, dessa avaliação, o dentista pode notar alguma alteração significativa, fazer uma biópsia. Então, a biópsia é um dos métodos para diagnóstico, mas ele também pode não ter nenhum desses aspectos e num exame radiográfico de rotina, numa radiografia panorâmica, por exemplo, notar alguma alteração óssea e isso também ser um tumor. Não é tão comum, mas não é raríssimo você ter essa condição. Já houveram casos onde nós tivemos diagnóstico por alterações, alguns aspectos do osso que sugestivo de que aquilo podia ser um tumor e o diagnóstico foi feito. E isso é muito importante. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, mais cedo se inicia o tratamento, maiores são as chances de cura. A Jussara aqui nos pergunta por que é importante ir ao dentista antes de começar um tratamento oncológico. Bom, Jussara, nós achamos de extrema importância o tratamento odontológico de um paciente com diagnóstico de um câncer de boca ser acompanhado desde o início, né? Aliás, o dentista ele pode e deve estar presente na fase do diagnóstico, né? Porque muitas vezes em procedimentos cirúrgicos mais invasivos, onde vai remover estruturas anatômicas importantes, ele pode estar no planejamento junto com o médico para realizar a reabilitação desse paciente já no momento pós-operatório imediato. O dentista ele é importante na avaliação, na informação e na orientação desse paciente sobre os possíveis efeitos colaterais que ocorrem durante o tratamento da terapia oncológica que esse paciente vai receber e também no pós-tratamento, né? Porque muitos desses pacientes que fazem, por exemplo, radioterapia de cabeça e pescoço, têm a secura de boca como um efeito colateral presente e que permanece por muitos anos, por muito mais tempo, e esse paciente deve ser acompanhado também no pós-tratamento. Fernanda Machado nos pergunta como aliviar as mucosites causadas pelo tratamento oncológico. Então vamos primeiro esclarecer um pouquinho o que é mucosite para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo. A mucosite, elas são feridas semelhantes a aftas, né? Mas são feridas que acontecem na boca durante o tratamento oncológico e elas são efeitos colaterais, tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, né? E esses efeitos colaterais se manifestam e podem se manifestar localizados ou dispersos em toda a mucosa da boca, o que causa uma piora bastante acentuada da qualidade de vida do paciente durante essa fase do tratamento, né? Porque esse paciente apresenta dor, dificuldade para se alimentar, muitas vezes dificuldade para falar, perde peso, e quando eu associo tudo isso com o tratamento, eu tenho uma queda da imunidade desse paciente também. Então a resposta da cura num paciente imunossuprimido, que perdeu peso, que está com dificuldade de se alimentar, vai ficando mais difícil de ter uma resposta de tratamento de cura mais rápido. Então, nós acreditamos que o tratamento para mucosite, na realidade, ele deve começar lá atrás, naquela fase do diagnóstico, na primeira conversa com o paciente, onde nós vamos tratar preventivamente. Aliás, a palavra prevenção, ela é uma constante hoje na área de saúde, né? E em todas as profissões, em todas as áreas, sempre que eu trabalho com prevenção, é muito melhor. Aqui o Wallace Piana me pergunta se eu tenho alguma recomendação a ser seguida durante o tratamento. Eu vou falar, Wallace, o que nós fazemos no Departamento de Medicina Bucal do Hospital BP Mirante, onde nós trabalhamos. Esses pacientes que recebem tratamento oncológico para cabeça e pescoço, ou mesmo para outras áreas, eles são avaliados previamente. Quando
eles fazem uso de quimioterápicos que nós sabemos que vai ter algum efeito colateral manifestado na boca, esse paciente ele é orientado a entrar num processo de prevenção, num tratamento preventivo, e nós fazemos o acompanhamento desse paciente diariamente. Por quê? Porque quando eu noto qualquer alteração da boca, eu posso agir pontualmente, né? Minimizando os danos e permitindo que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida e que ele leve esse tratamento da melhor forma possível. A Cristina Sêneda pergunta se o um check-up odontológico pode contribuir com um diagnóstico mais preciso. O check-up digital, que muito tem se feito na odontologia, ele pode sim nos ajudar, permitindo que a gente, através de uma amplificação da imagem da boca, né, da mucosa da boca em até 60 vezes, eu consiga diagnosticar pequenas lesões, né, que podem ser fatores preditivos de um câncer bucal. Isso pode acontecer sim. A senhora Ercília Alencar pergunta quais os sinais de alerta para um câncer de boca. Bom, Ercília, nós já falamos um pouco antes, mas os sinais são lesões brancas, feridas, lesões eritematosas, lesões vermelhas, que no prazo de 10 a 15 dias não somem, né, que tenham algum sintoma ou não, e elas devem ser avaliadas por um profissional para que você tenha um diagnóstico adequado. Luiz Fernandes pergunta se sangramentos nas gengivas, como quando escova os dentes, pode ser sinal de câncer pré-maligno. Não necessariamente. Você pode ter um tumor e se você tem uma doença periodontal, né, uma gengivite, uma periodontite, você pode também ter a associação do câncer numa doença periodontal, né? Mas o sangramento gengival, ele acontece por doença periodontal, né? A doença periodontal é uma doença prevalente em 80% a 90% da população, né, de uma forma geral, e ela deve ser tratada sim, mas não necessariamente esse sangramento ocorre porque existe uma doença câncer presente. Bom dia, Marina Mendes, ela está perguntando quais enxaguantes bucal, se enxaguantes bucal com álcool podem ser prejudiciais. Bom, Marina, esses enxaguantes bucais com álcool, eles eram muito mais presentes, estavam muito mais presentes nos anos 90, nos anos 80. No final dos anos 90, né, com esse advento da evolução do tratamento oncológico, quando os pacientes passaram a ter uma sobrevida maior, melhoraram as técnicas cirúrgicas, melhoraram as possibilidades de cura com o advento da quimioterapia para pacientes de tumores de cabeça e pescoço. Então, esses produtos com álcool foram sendo retirados no mercado. Hoje, se existirem, existem muito poucos, né? O álcool é sim um agressor dessa mucosa, mas nós utilizamos geralmente produtos com ausência de álcool para que esse paciente possa fazer o tratamento dele adequado. E finalizando aqui, a Denise Costa fala sobre cásio amidaliano, se ele predispõe ao câncer. Olha, eu desconheço que o cásio possa ser um fator predisponente para câncer na região de amígdala, viu, Marina? Ele é sim um fator predisponente para inflamação, infecção na região de amígdala, mas não para câncer. A Karina me pergunta se as lesões que aparecem e desaparecem, se é sinal de algo. Aqui está um pouco subjetiva essa pergunta, o que são? A afta, por exemplo, é uma lesão que em pessoas que têm ela de forma cíclica, ela aparece, permanece por um período de 7 dias, 10 dias, cicatriza e às vezes ela recorre num período de um mês, às vezes até mais em alguns pacientes, né? Luciana Elias pergunta se quem já passou por um tratamento de câncer de boca
precisa observar ou fazer exames com mais frequência? Olha, Luciana, o que nós fazemos com os pacientes oncológicos que nós atendemos, nós procuramos orientá-los para que ele faça retornos ao dentista com mais frequência, para que ele seja avaliado com mais frequência, para tratar os efeitos colaterais, que porventura esses efeitos tardios que prevalecem, e é orientado sim que ele passe com mais frequência para uma avaliação odontológica junto ao seu dentista ou junto ao dentista especializado que o acompanhou durante aquela fase do tratamento oncológico.